Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Bom dia. Queremos primeiramente agradecer a Deus pelas nossas vidas, né? Temos essa oportunidade nessa sexta-feira maravilhosa de estarmos aqui meditando na palavra do Senhor diante de uma situação que nós estamos atravessando no mundo, de muitas mortes, por conta da pandemia, e nós estamos aqui. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu dou graças a Deus por isso. Eu quero compartilhar com vocês o texto que está lá no Salmo 1. O Salmo 1 ele começa dizendo assim, que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos ímpios, mas o caminho dos ímpios perecerá. A gente começa a olhar o Salmo, e este Salmo, na verdade, ele, como os demais Salmos, mostra muitas coisas interessantes na vida do ser humano. Os Salmos geralmente eles surgem como orações, como louvores, inspirados pelo Espírito Santo, e foram escritos de modo que expressasse as mais profundas emoções íntimas da alma em relação a Deus. Quando você lê o Salmo, você vai ver falar sobre louvor, você vai ver falar sobre gratidão, você vai ver falar sobre súplica, e por isso o Salmo entra como oração ao Senhor. Inclusive em determinados momentos em que o salmista escreve os salmos, ele estava passando por um período de guerra, né? E diante daquela situação que ele estava passando, ele não encontrava nenhuma possibilidade de vitória. E aí então ele começa a clamar a Deus, ele começa a orar ao Senhor, começa a suplicar a Deus, e de repente ele escreve tudo aquilo que ele está fazendo, né? Aquela atitude dele de oração. E depois lá mais à frente você vai ver que o Senhor dá a vitória por conta da confiança extrema nele. E aí o salmista vai e escreve um salmo de gratidão ao Senhor pela vitória alcançada naquelas guerras. E o salmo de número 1, ele, podemos dizer que ele serve como introdução a todo o livro de Salmo, né? Ele contrasta aqui os dois tipos, né, de pessoas do ponto de vista de Deus, tendo cada tipo um conjunto distintivo de princípios de vida. Porque aqui nós vamos falar sobre o justo e o ímpio. E os justos aqui são caracterizados pela retidão, pelo amor, pela obediência, né, à palavra de Deus, e também pela separação do mundo. E os ímpios representam o seu próprio modo de ser, né? As ideias do mundo que não permanecem na palavra de Deus, estão distantes do Senhor, longe dos princípios das Escrituras. E aqui o salmista ele começa dizendo que é bem-aventurado. E o que é bem-aventurado? Bem-aventurado, todos nós sabemos que é a mesma coisa que falar mais que feliz, né? Então, bem-aventurado o varão, mais que feliz o homem, né, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aí a gente para e observa, ele está falando sobre o conselho dos ímpios. E nós entendemos que quando o homem ele está andando no conselho dos ímpios, o que acontece primeiramente na vida dele? Ele recebe uma orientação de alguém que não é temente a Deus em determinadas situações,
olha, faça isso, ande desse jeito, e a pessoa acaba ficando um pouco confusa em relação àquilo. De repente ele vai buscar o conselho de uma outra pessoa ímpia. E o que acontece? Aqui ele vai dar continuidade aos ensinamentos do primeiro. E a pessoa fica meio confusa com tudo aquilo e vai estar sempre buscando e encontrando o conselho de ímpios. Por isso que aqui fala do conselho dos ímpios. E aí, o que eu acho interessante é que uma pessoa, quando está nesse caminho, dificilmente ela procura o conselho dos justos, porque o conselho dos justos vai confrontar com o conselho dos ímpios. Então ele vai ficar em cima do muro, numa situação de decisão: eu vou por este caminho ou vou por este caminho? E se ele parar e observar nas escrituras, ele vai ver que o caminho correto é o caminho dos justos, né? Então aqui o texto diz que não se detém no caminho dos pecadores. Quando a pessoa anda sob o conselho dos ímpios, né, a gente pode verificar que o que acontece? Eles vão fazer uso das práticas que são condenáveis pela palavra do Senhor. Eles vão andar em lugares onde geralmente as pessoas que temem a Deus não andam. Eles vão fazer coisas, né, que as pessoas corretas não fazem, né? Eles vão frequentar os lugares exatamente opostos àqueles que são corretos para a sua vida. Então a palavra diz que assim, ele não se detém no caminho e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E este para assim, se assentar na roda dos escarnecedores é uma coisa muito séria a ser levada em consideração, porque os escarnecedores, eles não têm palavras de edificação, de consolo, de conselho, palavras de Deus para a vida da pessoa. Eles só têm palavras más, palavras sem sentido, palavras de escárnio, palavras de xingamentos e coisas dessa natureza que não são procedentes de Deus e sim do diabo. E quando você vê esse tipo de vocabulário, é um vocabulário que não tem apoio nas escrituras sagradas. E quando você se assenta na roda dos escarnecedores, você está sendo alimentado por esse tipo de palavra, esse tipo de coisa, né? E o texto diz que ele tem um prazer, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O que seria a lei do Senhor? E muitos colocam como a lei do Senhor as escrituras, é óbvio. A escritura consiste em toda a lei de Deus, da lei do Senhor. Então, o andar na lei do Senhor vai levar você a práticas que não são desagradáveis ao Senhor. Pelo contrário, há práticas que são aprovadas por Deus. E ele diz que ele tem prazer na lei do Senhor, ele tem prazer nas orientações de Deus, ele tem prazer nas coisas boas que Deus tem ensinado. Honestidade, verdade, caminho correto. O que mais? Evita coisas tipo xingar as pessoas, tipo falar mal das pessoas, tipo viver uma vida de avareza, né? Como diz lá em Efésios, capítulo de número 4, eu acho muito interessante observar que o apóstolo Paulo, quando ele começa a falar para aquele povo, ele diz assim, olha, que nós devemos ter uma vida diferente daqueles que vivem o oposto. Por exemplo, ele diz assim, olha, os gentios andam na vaidade do seu sentido, né? Eles andam com o entendimento entenebrecido, separado da vida de Deus, né? Pela ignorância que há neles e pela dureza do coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram
à dissolução e avidamente cometem todo tipo de impureza. Esse é o caminho dos ímpios, né? Então nós temos que andar o oposto desses caminhos, né? E ele diz assim, que essa turma anda na prostituição, na impureza, são avarentos, andam em torpezas, parvoíces, chocarrices, que não convém. O que nos convém é ações de graça, diz a palavra, né? Porque a Bíblia diz que essa turma que anda no caminho dos ímpios está aprendendo a ser um fornicador, a ser um impuro, a ser um avarento, a ser um idólatra, que não tem parte no reino de Deus, diz a palavra. Mas o justo não anda desse jeito, anda o contrário do que anda esse pessoal. E aqui o texto diz que na sua lei medita de dia e de noite, né? Ou seja, as coisas boas de Deus, as coisas absorvidas na palavra de Deus, né? No entendimento, que são lançadas pelo Espírito Santo ao nosso coração, essas coisas têm que estar no nosso pensamento de dia e de noite. Por isso que ele fala, e na sua lei medita de dia e de noite. Então as coisas boas de Deus, as coisas corretas de Deus, as coisas aprováveis pelo Senhor, tem que estar na nossa mente, no nosso coração, de modo que nós possamos deitar tranquilamente e levantar tranquilamente. E o nosso pensamento, quando a gente deita e meditando na lei do Senhor, a gente deita pensando nas coisas boas, no próximo dia, o que podemos fazer, o que podemos realizar, como podemos ajudar o próximo, como podemos ser útil na obra do Senhor. E é isso que vai permear o nosso pensamento. Enquanto que o ímpio não, ele põe a cabeça no travesseiro e ele começa a pensar em coisas ruins, começa a maquinar o mal contra o próximo. Como que eu vou fazer para roubar aquela pessoa? Como que vai fazer para poder atrapalhar a vida daquela pessoa? Então, aquele que não está meditando na lei do Senhor, está meditando nas obras de Satanás, as obras que Satanás lança sobre o mundo, sobre os homens, sobre as pessoas que absorvem aquilo com muita facilidade. E nós temos que rejeitar essas coisas do mal e absorver com facilidade as coisas de Deus, as coisas do Espírito Santo do Senhor. E o texto diz aqui, aqueles que procuram viver na bênção de Deus, meditam realmente na sua lei, né? Os seus pensamentos são moldados, né, em atitudes, ações, né, leitura das Escrituras, leitura da Bíblia, né, pensamentos, meditação sobre aquilo que Deus está querendo falar, Deus está falando, né, constantemente. E o texto vai dizer que essa pessoa que medita na lei do Senhor, né, ela será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Você nunca vai ver uma árvore plantada à beira do rio, né? Quem já andou perto de rio sabe, aquela árvore nunca morre, está sempre viva, está sempre dando frutos, né? A estação certa, como ele disse aqui, né? A qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto fizer debaixo da direção do Senhor, da vontade de Deus, há prosperidade. Mas tudo quanto se faz longe da vontade do Senhor, andando no caminho dos ímpios, não há prosperidade. Então, uma árvore plantada junto a ribeiro de águas é uma árvore, é uma vida plantada na palavra de Deus, nos caminhos do Senhor, na vontade de Deus, buscando a cada dia mais entender os planos e propósitos do Senhor para a sua vida. Isto é uma árvore que está plantada perto a ribeiros, junto a ribeiros de águas, e os frutos vão dar conforme o Senhor assim vai enchendo aquela árvore de vida, enchendo aquela árvore de unção, enchendo aquela árvore de sabedoria e de conhecimento da sua palavra. E aí o texto no versículo 4 diz que não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Ou seja, está aqui, de repente está longe, de repente não existe mais, né? E diz assim, ó, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, né?
não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque nós sabemos, à luz das Escrituras, e nós cremos nisso, nesse evangelho que nós cremos, que nós confiamos, que nós pregamos, que vai haver um momento de juízo final. E vai haver um momento em que os salvos estarão junto com Deus, em um lugar exclusivo do Senhor, né? Vai estar vivendo a eternidade na presença do Altíssimo. Enquanto que os ímpios, a Bíblia diz que eles não perecerão, eles estarão lançados no lago de fogo e enxofre, porque preferiram escolher o caminho da maldade em vez do caminho da bondade. O tempo que teve, que Deus permitiu que vivesse neste mundo, nesta terra, não teve o cuidado de escolher o melhor caminho. Pelo contrário, escolheu o pior caminho, porque satisfazia as suas vontades, os seus desejos carnais. E às vezes não é isso. Quando nós buscamos satisfazer os nossos desejos carnais, muitas vezes está prejudicando os nossos espirituais. E não pode ser assim. O nosso desejo espiritual tem que estar em primeiro lugar. E ele conduzirá o desejo da carne e as vontades da carne. Por isso que nós temos que estar debaixo da lei do Senhor, da vontade do Senhor. E aqui a Bíblia diz que porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Isso é uma realidade, né? Deus conhece todos os nossos caminhos. Deus conhece quando nós pensamos, como nós falamos, onde nós vamos, né? Tudo está diante do Senhor. Nada está encoberto aos olhos do Senhor. Tanto o caminho do justo quanto o caminho do ímpio está diante do Senhor. Se o nosso caminho está diante do Senhor, agradável, aprovado pelo Senhor, glória a Deus por isso. Nós temos que nos alegrar, nós temos que nos esforçar cada dia mais para permanecer nesse caminho. Mas se o nosso caminho está tendendo a ir para o caminho do ímpio, nós temos que parar, refletir e falar, opa, não é por aí. Eu tenho que voltar a servir, a buscar, a procurar encontrar o caminho da verdade, que é o caminho do Senhor. E o caminho do Senhor é de bênção, o caminho do Senhor é de paz, o caminho do Senhor é de vitória, o caminho do Senhor é de salvação. O caminho de Deus é sempre o melhor para o homem. Deus tem sempre o melhor, enquanto que Satanás tem sempre o pior. A quem nós buscamos? Qual o caminho que nós procuramos seguir? Qual o caminho que nós temos decidido a trilhar? O caminho dos ímpios ou o caminho dos justos? Se estamos procurando o caminho dos justos, certamente vamos encontrar a ajuda do Senhor. Certamente Deus vai nos direcionar pelo melhor caminho, pela melhor opção, vai nos dar ensinamento, vai levantar pessoas, colocar pessoas diante de nós para nos ajudar a continuar neste caminho. Mas se nós trilharmos o caminho dos ímpios, não teremos o apoio de Deus. Pelo contrário, quem toma conta desse caminho é o diabo. Então procure andar segundo o caminho dos justos, como diz a palavra. Seja um varão bem-aventurado, que anda realmente no caminho dos justos, no caminho de Deus, no caminho da verdade, no caminho da salvação. Amém? Eu quero orar neste momento, pedir a Deus a sua bênção sobre nossas vidas neste dia. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais esse dia, Senhor Deus, por esta oportunidade que temos de estar aqui, ó Deus, adorando o Teu nome, Senhor, bendizendo o Teu nome, porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas, tens conhecimento de tudo, nossa vida está em Tuas mãos, Senhor, nos ajuda a cada dia a estar nos Teus caminhos, caminhos de justiça, caminho de verdade. Afasta do nosso caminho, meu Deus, toda qualquer influência que venha
por parte do inimigo, Senhor. Nos ajuda a trilhar sempre os caminhos da verdade, sempre o caminho dos justos, ó Pai, porque nós sabemos que esses caminhos são caminhos aprovados pelo Senhor e nos dará, ó Deus, condições de alcançar o que é mais importante em nossa vida, que é a salvação das nossas almas e a eternidade na Tua presença. Muito obrigado por cada irmão, por cada irmã, por cada amigo e amiga que tem estado conosco, Senhor Deus, nesta manhã e outros dias também, participando deste momento de meditação da Tua Palavra. Enche, meu Deus, cada um deles da Tua presença, da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia e do Teu perdão, Senhor Deus. E conduza cada um, ó Deus, nos Teus caminhos, para que, ó Deus, o Teu nome, por meio da vida de cada um, seja glorificado e exaltado entre as nações. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Deus continue fortalecendo os seus passos, os seus caminhos, para que sejam caminhos de justiça e de verdade na presença dele. Amém? Deus abençoe.